Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 18, ouçamos a voz do Senhor que nos fala assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco durante esse culto, como o Senhor já nos chamou para adorá-lo, o Senhor ministrou em nós a consciência do perdão de pecados, o Senhor nos chamou já a nos dedicar a Ti, e agora, Pai, no momento em que a palavra do Senhor é proferida, em que a pregação do Senhor chega até nós, nós rogamos o espírito quebrantado e humilde na Tua presença, de tal forma que o Senhor seja aquele que transforme a nossa vida por meio da compreensão da Tua palavra. Esse é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus Cristo, em quem oramos. Amém. Queridos, nós já temos falado algumas informações a respeito dessa carta. Nós já dissemos até aqui que essa carta foi escrita por Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreve então para um público de crentes que haviam sido perseguidos ali na região de Jerusalém, possivelmente judeus que estavam dispersos dentro do Império Romano por passarem pelas primeiras perseguições oriundas dos seus próprios patrícios por parte dos judeus. E eles passavam por severas provações. Tiago, então, passa a orientar, logo no início da carta, sobre como esses crentes deveriam lidar com as provações. E ele dá algumas orientações, como, por exemplo, nos versículos 5 e 6, ele orienta aqueles irmãos a orarem com fé, pedindo sabedoria a Deus. Nós já falamos sobre isso. Ele também ensina que aqueles crentes deveriam ser perseverantes na esperança da coroa gloriosa que Cristo prometeu aos seus servos. É aquilo que ele diz aqui no versículo 12. Então, depois de tratar o coração das suas ovelhas a respeito da natureza da provação que estava passando, a partir do versículo 13, Tiago começa a mudar um pouco o foco da sua orientação para aqueles irmãos. Ele deixa de falar sobre provação, assunto que falou dos versículos 2 até o 12, e começa a orientar os crentes sobre tentação. Então ele sai de provação para falar de tentação. Nós vimos nas últimas exposições que a provação diz respeito a circunstâncias externas que levam a nossa fé a ser testada. E o objetivo da provação, quando ela chega, não é a nossa destruição. Na verdade, a provação são testes enviados pelo próprio Deus. E o objetivo dessas provações é nos deixar mais perto de Deus, mais quebrantados e mais parecidos com Cristo. Entretanto, a provação, ela pode vir a se tornar uma tentação para o pecado. As circunstâncias adversas podem tornar o nosso coração pecaminoso ainda mais inclinado para a queda. Imagine, você passa por uma situação de dificuldade financeira e você está no seu trabalho e consegue uma boa oportunidade para subverter parte daquele dinheiro. Se a falta de dinheiro inicial era uma provação, o desejo de ter aquele dinheiro se tornou uma tentação. Então, Tiago mostra que a provação pode se tornar uma tentação. Dessa forma, nós podemos definir aqui a tentação como algo diferente da provação e que se trata de pensamentos e vontades pecaminosas internos que podem nos levar ao pecado em circunstâncias específicas. Qual é a grande dificuldade quando nós lidamos com um texto bíblico em grego a respeito desse assunto, de provação e tentação? É que, via de regra, a mesma palavra é utilizada, mas em circunstâncias distintas. Dessa forma, nós, na nossa língua portuguesa, nós temos duas palavras para distinguir a natureza da provação e a natureza da
tentação. E é justamente então dentro desse contexto que Tiago passa a orientar os seus leitores, que estavam vivendo em provações e poderiam se deixar levar pelas tentações. A forma dele responder como eles deveriam lutar com as tentações é justamente o que ele busca responder aqui. Tiago quer dizer, como um crente que depois de passar por uma provação e agora está sendo tentado em meio às dificuldades, como ele pode lutar nessas circunstâncias? E Tiago então passa a responder. E esse então é o tema da nossa exposição de hoje à noite. Como lutar contra as tentações. Como lutar contra as tentações. Inicialmente nos versículos 13 e 14, Tiago apresenta que para lutar contra as tentações, nós primeiro devemos reconhecer a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Entender quem é quem nesse processo. No versículo 13, Tiago começa falando: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Como já sabemos, os destinatários de Tiago passavam por provações, e eles, em meio a essas provações, eles poderiam sentir o desejo, o ser tentado a pecar. Essa tentação poderia ser até mesmo acompanhada de uma boa teologia. Como assim? Uma tentação acompanhada de uma boa teologia. A matemática é simples, calcule comigo. Vamos pensar, Deus é soberano sobre todas as coisas, correto? Ok. Ele é soberano sobre a história da humanidade e sobre a minha história. E mais, ele é soberano sobre as minhas decisões individuais. Se ele é soberano e me coloca em provação, será que não é o próprio Deus que me induz a pecar em momentos difíceis? Então, a culpa é de quem no final das contas, quando eu peco? A culpa é de Deus. Para evitar esse tipo de pensamento, Tiago diz de maneira bem enfática: ninguém deve atribuir a Deus a origem da sua tentação. Ele já começa: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus nunca é o autor da tentação. E a partir da continuação do versículo, ele dá dois motivos pelos quais a tentação não vem de Deus. Ele explica, porque nós não devemos dizer que a tentação veio da parte de Deus. Em primeiro lugar, ele diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O primeiro argumento de Tiago é falando do próprio Deus. Ele está dizendo, lembrem-se quem é Deus. Ele está falando que Deus é santo e completamente blindado contra a tentação. Assim, Deus não pode fazer o mal. Isso é o mesmo que dizer, Deus é santo e jamais desejaria fazer aquilo que é mal. Queridos, nesse ponto, algumas pessoas se levantam, dizendo que o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, revelado já no Antigo Testamento, na verdade não é um Deus muito bom. Afinal de contas, lembra que ele no Antigo Testamento mandou invadir algumas terras e acabar com todo mundo daquela região? Tá vendo? O Deus dos cristãos são maus. Até mesmo na história da igreja, um herege chamado Marcião disse isso. Disse que há um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Entretanto, aquilo que Deus faz no Antigo Testamento, seja em Sodoma e Gomorra, seja nos dias de Noé, seja nas terras de Canaã, quando ele fez com que o povo tomasse posse daquela terra, foi a justa manifestação da sua ira santa. Até Deus, quando fica irado, é uma ira santa. No dia do juízo, o que haverá de existir não é um Deus perverso, não é um Deus mau, mas é um Deus que é santo, santo, santo e justo, e que não convive com a iniquidade, não convive com a injustiça. Então, a primeira razão apresentada por Tiago é, lembre-se, Deus é santo, Deus é justo, e ninguém pode dizer que Deus foi que me colocou nessa condição para ser tentado. A segunda razão pela qual a tentação não vem de Deus, vem daquilo que Deus faz. Se o primeiro argumento é, quem é Deus? O segundo é, o que ele faz? Ele diz ainda no finalzinho do versículo 13, ele mesmo a ninguém tenta. Depois ele fala que a sua santidade, a santidade de Deus, rege a forma como ele lida com os homens. É importante destacar que há uma tendência humana de pensar que é Deus que nos coloca nas tentações. Já viu? É por isso que o nosso primeiro pai, Adão, disse para Deus depois de cair, a mulher que tu me deste. No final das contas, de quem que é a culpa? É de Deus. Essa teologia furada, irmãos, que Tiago está combatendo, é desde o Éden, é desde a queda. E Tiago diz, não diga que é Deus que está fazendo isso.
Sempre que fazemos, queridos, teologia com base nos nossos achismos e não com base na revelação das Escrituras, certamente haveremos de produzir heresias. Mas uma coisa que a Bíblia deixa claro é que Deus não foi o responsável pelo pecado de Adão e pelo mal na história da humanidade. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há pecado em Deus, Deus é santo. Então, quando eu passo por uma provação, por uma tentação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar que eu sirvo a um Deus santo, que o Deus que nos chamou em Cristo é um Deus santo. Ele é completamente puro e o mal não tem a sua origem nele. Foi isso mesmo que expressaram os nossos pais reformados na Assembleia de Westminster. Lá no capítulo 5, versículo 4, quando eles dizem que a pecaminosidade das transgressões dos homens procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Isso deixa claro, queridos, que Deus nos prova, mas não nos tenta, pois ele não nos induzirá para fazermos aquilo que ele mesmo abomina. Então, o texto do versículo 14, o texto continua no versículo 14, e Tiago diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui então, no versículo 14, Tiago passa a demonstrar a origem da tentação. Visto que ela não vem de Deus, como ele fala no versículo 13, a pergunta que vem é: ok, não vem de Deus, vem de quem então? Ele passa então a responder. Ele diz que vem do homem. Ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago deixa claro aqui que a tentação vem do próprio coração humano. Ele mostra que as tentações vêm primeiro da nossa natureza corrompida. E além disso, é estimulado pelo inimigo das nossas almas, Satanás e o mundo, sendo essa a tríade a quem combatemos: Satanás, o mundo e a nossa carne. Então é como se ele estivesse falando: parem de dizer que Deus é responsável pela sua tentação. Lembram-se daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse? Daquilo que tinha no coração dos homens? Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, o furto, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam um homem. Essa ideia de que é o meio que faz o homem mal, não, o homem é mal por natureza. Desde a queda, todo o intento do coração do homem, ele é mau. E é isso que Tiago quer deixar bem claro, que por mais que Satanás, chamado de tentador nas Escrituras, ou até o mundo nos seduza, não são eles que nos contaminam, mas o nosso coração pecaminoso. E a origem dessa tentação, segundo Tiago, é a nossa própria cobiça. Então vejam aqui, mesmo sendo crentes, não somos livres da cobiça no coração. Ele está dizendo que todo mundo tem cobiça no coração. E é importante deixar claro que desejo é uma coisa e cobiça é outra, completamente diferente. Por exemplo, nós podemos desejar coisas justas. Não há problema em desejar um bom emprego, não há problema em desejar uma casa boa, não há problema em desejar casar. Por outro lado, a cobiça é o desejo por algo pecaminoso. É satisfazer os nossos desejos fora da vontade de Deus. E Tiago fala que a tentação é quando a nossa cobiça nos atrai e seduz. Vejam a continuação do versículo 14. Que essa cobiça, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. E aqui eu quero que vocês entrem comigo na compreensão dessa ilustração trazida por Tiago. Tiago, ele gosta de ilustrar uma realidade espiritual trazendo imagens. E é o que ele está fazendo aqui. Ele diz que uma vez que a cobiça se faz presente na vida da pessoa, essa cobiça atrai e seduz. Bem, a palavra atrair, a ideia aqui é de um caçador que monta uma armadilha. Faz alguma coisa para que a pessoa passe por aquele caminho.
E seduzir vem de uma palavra grega que significa isca. Então, monta aquela arapuca e bota uma isca. É algo utilizado, por exemplo, para enganar o peixe e fazer com que ele sinta o desejo por aquilo, né? Então, joga lá um camarão, uma coisinha, e o peixe vai de bobo, entra ali na rede. Então, o pecado é assim. Ele atrai como uma armadilha e arrasta como uma isca mordida, de forma que a pessoa não tem mais controle sobre si mesmo e sobre a situação. Quando você abocanha esse pecado, já viu o peixe como fica? Se rebatendo, querendo sair, mas você já mordeu aquilo. Por mais que você queira sair, quanto mais você se debate, mais você se machuca. Aqui também, queridos, vocês vão ver ainda para frente, que a imagem aqui se assemelha muito como a de uma meretriz que atrai para seduzir um homem. Isso mostra que assim a força atrativa da tentação que existe no nosso coração. Lembram-se, por exemplo, da narrativa que vimos em Josué, capítulo 7, os versículos 20 a 25. Quando o povo de Israel, depois de dar início à sua campanha militar na Terra Prometida, começam a tomar partes do território de Canaã. Eles tomam a cidade de Jericó e aí vão para a segunda batalha, a batalha de Ai, e lá eles perdem de uma maneira impressionante, sendo responsável por essa derrota o soldado Acã. E quando eles se reúnem diante de Deus, pedem que Deus revele quem é o faltoso. Então, o texto diz o seguinte, Acã passa a relatar o que foi que aconteceu. Ele diz o seguinte: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Veja aqui a expressão que é utilizada. Cobicei. Eu desejei algo errado. Queridos, sempre a solução para um problema é, em primeiro, reconhecer que ele existe e buscar conhecer a origem desse pecado. Saber de onde que vem essa cobiça. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que nós somos pecadores. Todo pecado vem de mim, do meu coração mau. Não foi Deus o responsável pela coisa errada que você fez. Assuma as suas responsabilidades. Busque força em Deus para não repeti-los, mas culpar a Ele pelos seus pecados é completamente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. O nosso Deus, Ele é santo e devemos lembrar disso em meio às tentações. O pertencer a Cristo deve ser a referência para nós. Pois se Ele foi tentado em todas as coisas semelhantemente a nós e não pecou, por que nós haveremos de ceder? Devemos cuidar dos nossos corações por causa das cobiças que existem nele, porque justamente essas cobiças nos farão cair. Qual é a cobiça que você tem no coração? Você quer mais dinheiro? Não importa como ele venha, mais e mais dinheiro. Você quer poder? Você quer influência na sociedade? É o que exatamente aquilo que te leva a um desejo desenfreado? E só iremos nos livrar plenamente da cobiça na volta do Senhor. Saiba que até lá, se você não for glorificado antes disso, você estará lutando contra a cobiça do seu coração diariamente. Você tem cobiça no seu coração por algumas coisas que você não queria ter? Bem-vindo ao clube. Isso quer dizer que você é normal. Mas a forma como você lida com isso que é diferente. Primeira coisa que você faz é lembrar que você serve a um Deus santo. Que não é responsabilidade dele se você fizer uma besteira na sua vida. Assuma toda a responsabilidade das besteiras que você faz. E lembre-se que é do seu coração que procede isso. Logo, aquilo que você deve fazer é tratar o seu coração. Tratar o seu coração na presença de Deus. Pedir a Ele que transforme a sua vida e os seus desejos, para que você comece a ter motivações e desejos santos e puros. Lembre-se, aqui Tiago está respondendo como lutar contra as tentações. E aqui no versículo 15, ele dá uma segunda resposta. Que nós devemos lutar contra as tentações, em primeiro lugar foi sabendo quem é Deus, de onde vem o pecado, que não vem de Deus, mas vem de nós, conhecendo quem é Deus e quem nós somos. Aqui no versículo 15, Tiago mostra que nós lutamos contra as tentações, sabendo das consequências do pecado. Você já assumiu o risco por um negócio? Pronto. O pecado é a mesma coisa. Você tem que saber qual é o risco que você está assumindo. O que pode dar? Ele começa falando no versículo 15. Então,
A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Aqui nesse versículo, Tiago está descrevendo o resultado daqueles que cedem ao desejo da sua cobiça. E aqui ele personaliza a cobiça como se fosse uma mulher com a qual o homem se envolve. Vejam, versículo 14. A mulher sedutora, chamada cobiça, ela atraiu e seduziu o homem. Tá vendo? E no versículo 15, após consentir com a atração da cobiça, essa mulher fica grávida de um filho. Como assim? A palavra conceber aqui, presente nesse versículo, no início do versículo 15, ela é uma palavra grega utilizada para se referir à imagem de uma mulher que está em processo de gestação. E o nome desse filho que está sendo concebido é pecado. Porque a cobiça, depois de haver concebido, ela ficou grávida, ela deu à luz, a um bebezinho chamado pecado. Esse nome dado a essa criança, ela é cheio de significados. Já pensou você ter um filho chamado pecado? Pois é isso que Tiago está falando aqui. Tiago deixa claro, nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 9, o seguinte: se todavia fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Aqui, Tiago, ele ecoa aquilo que João fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, veja o nome dessa criança, que a cobiça, ela concebeu. É pecado. E o pecado é o quê? A transgressão da lei. E pecado aqui, queridos, que fique bem claro, não é cometer um deslize. Já viu gente que ora assim? Senhor, obrigado pelos nossos deslizes, pelos nossos equívocos. Pecado não é equívoco. Pecado não é deslize. Pecado é ofender um Deus santo que nos chamou em Cristo Jesus. É isso que é pecado. É a transgressão da lei de Deus. Deus, como um legislador, nós não falamos que Deus é um justo juiz? Pois saiba, sim, ele é um justo juiz. E ele estabeleceu leis para que cumpramos. Não só leis nacionais, mas leis que regem todo o universo. E quando nós quebramos essa lei, nós recebemos uma consequência. O que você espera de uma pessoa que quebra a lei nacional? Que ela seja presa. Que ela receba as consequências da sua transgressão da lei. Pois o pecado é justamente a transgressão, não da lei dos homens, mas da lei de Deus. Desobedecer a lei de Deus é desobedecer aquele que deu seu próprio filho por nós. Aqui é como se Tiago estivesse afirmando que, olhando para o bebezinho chamado pecado, você olha na cara dele e vê a sua cara. Já viu isso? Quando você pega um nenenzinho recém-nascido, qual a primeira coisa que você faz? Buscar as feições do pai e da mãe. Pois o nosso pecado tem a nossa cara, estampado nele. Todo mundo pode ver. A gente não pode se desvincular dele. Ele teria feições parecidas com a nossa. E mais, teria o nosso próprio DNA. E não, você não precisa no programa do Ratinho para saber se você de fato é o pai. Porque você sabe. E o pior, as pessoas sabem. As pessoas sabem. Por mais que você queira negar, aquela criança chamada pecado tem o seu DNA. E todo pecado que cometemos, ele leva o nosso DNA e o nosso rosto estampado neles. Porque nós somos responsáveis por ele e não Deus. Não é Deus o pai do pecado. Deus é o nosso pai. Nós somos aqueles que geram pecados. E então, na continuação do versículo 15, o texto diz: e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mais uma vez aqui, queridos, consumado traz a ideia de um bebê que foi completamente formado e nasceu após a gestação. Então, a ideia de um bebê que foi concebido e nasceu. Ele fala aqui, uma vez, pecado, uma vez que foi consumado, que foi gerado, ele diz que gera a morte. Ao falar isso, Tiago está afirmando que esse filho, depois de ter nascido, ele tem poder para matar o próprio pai. Alguns teólogos, como William Hendrickson, chegam a propor uma tradução da seguinte forma, veja: e o pecado, uma vez completamente amadurecido, foi gerado, ele dá à luz à morte. Ou seja, é como se o filho chegasse à sua fase adulta com músculos e força suficiente para matar o próprio pai. Papo pesado, né, pastor? Mas essa é a imagem trazida por Tiago, tá?
E como falar de parricidas, pessoa que tira a vida do pai, e não lembrar da famosa história dentro do nosso país? Suzanne von Richthofen, em 2002, mentora da morte dos seus pais, presa por anos por isso. Certamente, ter filhos é uma bênção, mas imagine ter um filho como ela. Uma desgraça. Imagine você decidir conscientemente ter um filho como ela. Os pais dela não escolheram ter um filho como ela. Mas imagine você dizer, não, eu vou pecar e eu vou ter um filho assim, que vai se levantar contra mim e vai acabar comigo. Enquanto você estiver dormindo desatento, o filho pecado, ele vai acabar com você. Esse filho o qual o Tiago está falando é exposto nas Escrituras como alguém que gera um processo que leva à morte. E eu quero perguntar para você nessa noite, do que você tem medo? Algumas irmãs vão dizer, barata, pastor, dá arrepio só de falar esse nome. As crianças, pode dizer, eu tenho medo de escuro, pastor. Ainda mais se eu assistir algumas coisas, eu tenho medo de escuro. Tem gente que vai ter medo de altura, eu mesmo não tolero altura, não gosto muito. Alguém pode dizer que eu tenho medo da pobreza, eu tenho medo da solidão. Mas deixa eu lhes dizer, nada é mais perigoso do que as consequências do seu pecado. Nada é mais perigoso do que as consequências do seu pecado. Se você quer ter medo de algo que realmente é sério, tenha medo dos seus pecados. Tenha pavor deles. Tenha medo das consequências daquilo que ele vai fazer na sua vida. Porque os seus pecados te conduzem à morte. Não foi isso que Deus disse? No dia em que pecar, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. É isso que Tiago está falando. E nós esquecemos isso de vista, queridos. O pecado não tem outro destino, não tem outro caminho. Ele chega para destruir a sua vida, acabar com o seu casamento, acabar com sua família, acabar com a sua alegria. É isso que ele faz. Você, cristão, que está aqui nessa noite, diz, pastor, eu pequei contra o Senhor. Essa cobiça eu dei espaço a ela. Mas saiba que a morte, a qual a cobiça toma conta dos crentes, não deve ser entendido como morte eterna. Ela se refere aos efeitos mortíferos que o pecado traz na alma. Quando você peca, você começa a sentir culpa. Você começa a sentir confusão mental. Você começa a sentir tristeza. Você começa a sentir fraqueza na fé, não é isso? Porque o pecado ele vai matando aos poucos, tirando de você o vigor. Mas deixa ele dar uma palavra nessa noite. Sabe que apesar do seu pecado, há um Cristo que lhe perdoa. O seu filho, o pecado, trará consequências para a sua vida. Sim. Mas você pode ter paz com Deus. Deus é aquele que dá novos inícios para nós, que restaura a nossa vida. E você nessa noite, que diz, pastor, eu pequei, cedi à cobiça, transgredi a lei do Senhor, saiba que não há pecado tão grande que seja maior do que a graça de Cristo Jesus. E Ele pode restaurar a tua vida. Ele pode trazer alegria de novo aos seus lábios. Você já pecou e ficou triste? Eu também. Mas não tem nada melhor do que lembrar que Cristo morreu pelos meus pecados. E lembrar com alegria da misericórdia dele. Que nele todas as coisas são restauradas em mim. E para você que está aqui nessa noite, não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. A sua prole só faz crescer, né? Pecado e mais pecado e mais pecado. Você se envolve com a sua cobiça e tem muitos filhos com ela. Muitos pecados. E cada um de seus pecados te encontrará no dia do juízo de Cristo. Mas você pode se deparar nessa noite com aquele que perdoa os seus pecados e que te dá uma nova oportunidade. O texto continua, queridos, e continua nos respondendo a mesma pergunta. Como lutar contra as tentações? Versículos 16 e 18, onde Tiago mostra que nós vencemos, lutamos contra as tentações, reconhecendo a graça de Deus em nossa vida. Vejam, versículo 16 ele começa dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Para assegurar que as tentações não procedem de Deus, Tiago então passa a fazer uma explanação sobre o caráter bondoso de Deus. Lembram-se? Ele disse primeiro que a tentação não vem de Deus, porque ele é bom, porque ele não tenta ninguém. E agora então, para matar
essa cobra de uma vez por todas, esse argumento de uma vez por todas, ele lembra pra gente quem é Deus. Como ele é bom, como ele é gracioso. E ele começa então com um alerta. Não se enganem, meus amados irmãos. Ele quer alertar para o fato de que de Deus só procede aquilo que é bom. E é o que ele fala no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Esse é o ponto em que Tiago não queria que os homens tivessem nenhum engano. Tudo aquilo de bom que acontece conosco vem de Deus. Porque às vezes a gente pensa que vem do nosso esforço, né? Não, porque eu me esforcei, eu sou bom, eu sou o cara mesmo. Tiago está dizendo negativo, esqueça isso. Todo bom dom perfeito são lá do alto. E ele mostra que todas as coisas boas e perfeitas que recebemos vêm da parte de Deus. Por exemplo, ele já tinha destacado no capítulo 1, versículo 5, que nós podemos pedir sabedoria a Deus. Então, sabedoria não é bom? De quem que vem? De Deus. Por isso que ele diz, ore a Deus, porque esse dom perfeito, essa boa dádiva, vem dele. Então aqui no capítulo, versículo 17, o foco dele continua sendo a liberalidade de Deus e como essa característica dele revela que ele não tenta ninguém. Ele fala que lá do alto procede toda boa dádiva. A ideia aqui de dádiva é de um presente. Mas Tiago não se contenta a falar apenas de que Deus nos presenteia. Mas ele fala que é um bom presente. Por isso que ele diz que não é Deus que nos dá toda dádiva. Ele diz que Deus nos dá toda boa dádiva. Certamente aqui ele tem em mente todas as bênçãos espirituais e materiais que Deus nos dá como seus filhos. Todos esses são presentes divinos. Na sequência ele fala, todo dom perfeito. Aqui ele está falando, o dom aqui não é algo diferente daquilo que ele falou antes, de boa dádiva, mas ele usa um outro adjetivo. Se primeiro ele fala de boa dádiva, agora ele fala então de um dom que é perfeito. E a palavra grega utilizada aqui para adjetivar essa dádiva tem um sentido de algo que não falta nada, que é completo. É um presente que ele não é incompleto. Não é como se recebêssemos algo que achamos que é pela metade. As crianças vão entender isso. Imaginem, crianças, que seus pais dão uma bicicleta para vocês. Maravilha, né? Creio que alguns de vocês querem, Natal chegando, ganhar a bicicleta. Mas imagine que quando você ganha a bicicleta, ela vem sem as rodas. De que adiantou? É um presente? É. Mas é um presente perfeito? Não. Ou, por exemplo, talvez, veja, você ficaria feliz com a bicicleta, mas ficaria infeliz se ela não servisse para nada. Ou então você ganhou um presente que você não gostou e ficou frustrado. Vocês já ganharam isso, crianças? Deixa eu contar para vocês uma história do pastor de vocês. No Natal, uma vez eu ganhei um presente de uma tia, uma meia. Gente, isso é imoral, viu? Dar meia de presente para criança, não dá. E eu me lembro quanto que eu fiquei frustrado. Eu queria uma coisa bacana, um brinquedo, uma coisa assim. Os presentes que Deus nos dá não nos deixa frustrados. Não é o tipo de coisa que você diz, não era bem isso que eu queria. Ele nos dá aquilo que é perfeito. Aquilo que não é pela metade. Porque ele é bom. Deus não lhe dá pecado. Deus não lhe dá tentação. Ele dá coisa boa. É isso que Tiago está falando, queridos. E Tiago diz que essas dádivas são lá do alto. E que elas descem. Ele fala aqui que essas dádivas, elas são de lá do alto, usando uma figura aqui, uma figura para indicar o local da habitação de Deus. É como se Deus habitasse nos céus e que lá de cima ele vai dando essas bênçãos. E veja que a palavra que ele usa é que vem de lá do alto que vai descendo. No texto grego, o verbo descendo está em um modo que indica constância. Ou seja, não é algo que desce pontualmente, mas é algo que desce constantemente. Tá? É algo que vai constantemente acontecendo. Assim, as dádivas do Senhor não chegam ocasionalmente, mas de maneira constante. Não é isso? A cada manhã o que acontece? As misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã nós temos o sol. A cada manhã nós temos uma noite que passamos na nossa cama. A cada manhã nós temos o café da manhã.
constantemente, todo dia, esse Deus bondoso, ele não cansa de dar boas dádivas aos seus filhos. E percebam a diferença entre as bênçãos de Deus e a tentação. A primeira vem do alto e a segunda procede de baixo, de nós mesmos. O suposto prazer e benefício do pecado, ele é momentâneo, mas as bênçãos de Deus são constantes. E essa diferença é ainda mais acentuada pelo fato de Deus ser o Pai das luzes, como Tiago diz. Ou seja, ele é o Criador dos corpos celestes que nos trazem luz. Certamente Tiago tem aqui como base aquele relato lá de Gênesis 1, versículo 16, que fala que Deus criou dois grandes luzeiros, um para o dia e outro para a noite, além das estrelas. Em ter criado isso, ele também manifesta a sua bondade. Mas percebam que ele ainda fala, no final do versículo 17, que nesse Deus não pode existir variação, nem sombra de mudança. A ideia de Tiago aqui é contrastar a forma como os corpos celestes, de quem Deus é o Pai, e as bênçãos dele se manifestam. Se por um lado, os corpos celestes, que iluminam o nosso planeta, eles ficam variando nas suas rotas, e que a depender de onde estivermos, eles projetam sombras diferentes aqui no nosso planeta, em Deus não há mudança. Em Deus, lá no céu, nós vemos um sol que aparece e que muda, porque ele simplesmente apaga. Pelo menos, estou falando na nossa perspectiva aqui, tá? A gente sabe que ele continua aceso, mas a linguagem aqui de Tiago é do observador da Terra, tá bom? Então, o sol aparece, depois ele não aparece mais pra gente. A lua bonita aparece e logo depois ela some. Mas Tiago diz, se os corpos celestes que Deus criou, eles oscilam, há um Deus que não oscila. A criação dele oscila. É isso que Tiago está dizendo. Mas o Deus bom, que dá boa dádiva lá dos altos, constantemente, ele não oscila. Ele continua sendo bom todo dia, cheio de misericórdia, cheio de graça. Então, queridos, nós podemos lembrar do fundamento do argumento de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, no versículo 18, Tiago mostra o ato mais gracioso de Deus, para não ficar nenhuma dúvida para os crentes que Deus é bom. Deus não apenas dá boas dádivas, todo dom perfeito, toda boa dádiva, mas ele também nos dá a própria salvação. Ele diz, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Mais uma vez, queridos, a imagem aqui. Nós, quando damos espaço para a cobiça, o que nós geramos? O pecado. E aqui ele está dizendo que o que Deus gera? Ele nos gera pela palavra da verdade. Consegue perceber o contraste entre aquilo que o coração do homem gera e aquilo que Deus gera? Deus gera aquilo que é bom. Deus gera a nossa salvação. Ele não gera o pecado, ele não gera o mal. Tiago diz que foi o segundo o seu querer. Ele nos gerou. Aqui, queridos, claramente, não dá espaço para dizer que foi você que aceitou a Jesus. Esquece isso, tá? Nunca vi nenhum filho que nasce pela vontade do filho. Já viu isso? Ah, eu me tornei filho como eu quis. Nenhum filho adotado é assim. Já viu? Pronto, agora eu sou filho adotado de fulano. Não existe isso. O filho, ele é sempre nascido pela vontade do pai. Seja pela carne, seja pela ação de adoção. E ele diz que foi segundo o querer de Deus que nós fomos gerados. Ele nos gerou, assim como ele falou para Nicodemos que era necessário que o homem nascesse de novo. E não é isso que ele faz conosco. Ele não só nos gera, mas ele nos regenera. Ele nos dá uma vida nova. É isso que Deus faz. Esses que foram gerados, nascidos segundo a vontade de Deus, não é isso também que João nos diz, nos versículos 12 e 13 do seu evangelho, no capítulo 1? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Ele que nos gera. Nascemos da vontade de Deus.
Deus não dependeu da sua escolha, mas exclusivamente da vontade dele. É a eleição que ele promove pela regeneração. É um ato gracioso de Deus para conosco. E essa regeneração é efetivada como? Pela palavra da verdade. Ou seja, pela palavra de Cristo que chegou a nós por meio da pregação dos apóstolos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, diz: pois fostes regenerados, ou fostes gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa é a mensagem das Escrituras. A regeneração também tem uma finalidade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias aqui é um termo judaico, utilizado para se referir àquilo que era separado para Deus antes de qualquer coisa. Já viu? As primícias pertencem ao Senhor. Lembra-se disso? A primeira parte da colheita era tirada e dada para o Senhor. E aqui Tiago está utilizando essa imagem veterotestamentária para dizer quem de fato são as primícias de Deus. São os crentes. Aqueles que se rendem a Cristo. Nós somos as primícias de Deus. Há só um primogênito, é claro. Mas nós, por meio desse primogênito, nos tornamos primícias de Deus. Podemos ver aqui, queridos, que nós que somos regenerados, somos considerados como que o ápice da criação de Deus. Somos uma parte que Deus tomou exclusivamente para si. A primícia é minha, diz o Senhor. E ele diz, esse povo é meu, diz o Senhor. Meus queridos, esses versículos mostram como Deus tem sido gracioso conosco. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo alimento, toda família, toda casa, todo trabalho, vem de Deus. E isso deve vir na nossa mente quando estamos diante de uma tentação. Como que eu vou trair um Deus que é tão bom para mim? Longe de mim a ousadia de dizer que a tentação vem de Deus. Porque Deus é santo. De Deus vem aquilo que é bom. Se Deus mandou alguma coisa para a sua vida, não foi essa pessoa para derrubar o seu casamento. Não foi essa proposta imoral. Ele mandou, foi o pão de cada dia. Ele mandou a tua esposa. Ele mandou o teu marido, a tua família. Foi isso que Deus mandou. E isso deve vir na sua mente quando estamos diante de uma tentação. Como vamos trair o Deus que tem sido tão generoso conosco? Além disso, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Se nós temos filhos marcados com a nossa cara, chamados de pecado, Deus tem filhos nos seus braços que são regenerados e que Ele dá a cara dele. Não é isso que acontece conosco? Ao sermos santificados, começamos a aparecer com o unigênito de Deus. Começamos a aparecer com Cristo Jesus. Como negar ao Deus que nos gerou pela sua palavra? E, queridos, isso deve mudar a forma como lidamos com as tentações. Ele nos tirou da condição de inimigos para sermos filhos e primícias das suas criaturas. A gratidão pela graça de Deus deve nos constranger diariamente diante das tentações. Sinta vergonha diante de Deus ao ver as tentações do seu coração e ser tão ingrato diante de tanta bondade, e a principal de todas as bondades, quando Ele deu o Filho dele na cruz do Calvário para morrer por você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância, e ter vida eterna ao lado de Deus, poder viver em novos céus e nova terra. Como não ser grato a esse Deus? Como ceder à tentação? As provações virão, mas eu não vou ceder à tentação com a graça de Deus. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite cheio de tentações. E minha palavra não pode ser outra a não ser: resista à atração da tentação. A forma como ela é descrita aqui é como de uma meretriz que fica na rua chamando pessoas para entrar nos seus aposentos e derrubar. Atrai e seduz. Por isso, não durma o sono da morte. Veja aquilo que na sua vida é uma fonte de tentação e se afaste disso. Se é deixar o celular de lado,
deixe. Se é deixar algumas amizades, deixe. Se é deixar algumas coisas, deixe. Você tem que lembrar que Cristo deixou, foi a glória eterna por sua causa. O que é você deixar o celular de lado? O que é você bloquear uma pessoa no WhatsApp que tem conversas indevidas com você? Se Cristo renunciou por nós, nos dando toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, a maior de todas sendo a salvação, como que nós não faremos o mesmo? Ore constantemente, como o Senhor Jesus Cristo te ensinou. Não nos deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Devemos lembrar também daquilo que Paulo diz, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Mas eu preciso encerrar a minha exposição. E eu quero me dirigir para você que está aqui nessa noite e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. É um alerta. Arrependa-se hoje dos seus pecados. As concessões que você faz ao pecado continuam te levando para longe de Deus. Mas você pode então dizer: eu não consigo me livrar dessa tentação, pastor. E deixa ele dizer: você de fato não conseguirá. Sozinho você está derrotado mesmo. Mas deixa ele dizer: se você estiver do lado certo, você é mais do que vitorioso. Em Cristo Jesus, você vence a tentação. Você deve olhar para aquele que, ensanguentado e destruído e lacerado, se entregou na cruz do Calvário para perdoar pecadores. Eu me lembro de um vídeo de John Piper, pastor batista, um homem de Deus. Ele disse: como me livrar da tentação da imoralidade? Ele disse que a imoralidade, via de regra, é uma imagem que vê no rosto. E que nós combatemos imagem com imagem. Quando você pensar numa imagem imoral, pense em uma imagem. Pense na afeição do seu Redentor, moído e esmagado pelos seus pecados, abandonado por Deus, abandonado pelos amigos, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Então, o meu chamado nessa noite é para que você olhe para Cristo. Os evangelhos relatam que ele foi tentado no deserto pelo próprio Satanás. E ele não caiu. A morte que deveria vir sobre nós, a real punição, caiu sobre ele. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, não é isso? Pois a morte veio sobre ele, na cruz, para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. E você, nessa noite, se arrepender dos seus pecados, você não morre eternamente, mas você recebe a vida em Cristo. E lembre-se que ele lhe dá bênçãos e dádivas todos os dias, e nessa noite ele quer lhe dar a maior bênção que o ser humano pode ter, que não é um carro do ano, não é uma casa confortável, não é uma família perfeita, mas a maior dádiva que Deus pode dar é a salvação em Cristo Jesus. Olhe para Cristo, encontre nele a salvação e a luta para diariamente lutar contra a tentação. E você haverá de viver em vitória diante das tentações. Em Cristo, você é mais do que vitorioso. E não veio tentação que você não possa firmemente suportar, porque maior o que está em você do que aquilo que está no mundo.